paz, meus irmãos, bom dia. Você está feliz que podemos começar mais um estudo da Palavra do Senhor? Que bom nós nos encontrarmos nessa manhã e meditar na Palavra do Senhor. Já tem a sua Bíblia em mãos para nós começarmos a ler, meditar, aprofundar o nosso conhecimento na Palavra do Senhor. Vamos ler onde está escrito em 2 Reis, no capítulo 18, e no verso 1 a 3. No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar e reinou 29 anos em Jerusalém. Sua mãe se chamava Abis e era filha de Zacarias. Fez ele o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Davi, seu pai. E hoje vamos meditar na palavra do Senhor com o tema: o avivamento começa com a purificação do templo. E foi isso que Ezequias fez. Mas primeiro nós precisamos entender o que é avivamento. Avivamento começa quando nós, pela palavra do Senhor, reconhecemos uma necessidade desesperada da parte de recebermos mais de Deus. Todo avivamento da história bíblica que nós lemos começou como aquele ou aqueles poucos que reconheceram a necessidade e se tornaram desesperados o suficiente para oferecer compromisso sério, real e genuíno com Deus. Esse é um desespero que precisa arder em nossas almas para que nós realmente possamos ser levados à convicção, ao arrependimento, à purificação e ao reavivamento. Há uma sensação de que, a menos que Deus faça algo em nossas vidas, tudo está perdido. Avivamento, meus amados, é o que acontece quando Deus responde a oração que está no Salmo 85, do verso 4 ao 7. Quando nós orarmos do mesmo modo como orou o salmista: restabelece-nos, ó Deus da nossa salvação, e faze cessar a tua indignação contra nós. Estarás para sempre irado contra nós? Estenderás a tua ira a todas as gerações? Não tornarás a vivificar-nos, para que o teu povo se regozije em ti? Mostra-nos, Senhor, a tua benignidade e concede-nos a tua salvação. Que essa seja a nossa oração. E a partir dali viveremos um genuíno avivamento. Mas esse genuíno avivamento jamais acontecerá se a igreja não se humilhar. Sem oração, sem clamor, as chuvas torrenciais de Deus não descerão. Meus queridos, eu quero dizer que sem busca não há encontro. Temos que lembrar que muitas vezes louvamos, gritamos, pulamos, mas o louvor que só saltita e pula, mas não vive em santidade diante de Deus, na verdade é uma ofensa ao Papai. São nesses momentos de morte espiritual, muitas vezes, que eu e você estamos, em que caímos no pecado, caímos nas garras do diabo e, em consequência, nós nos tornamos totalmente infelizes. Nossa vida paralisa. E essas situações nos levam à necessidade de voltar à vida, de voltar a um avivamento,
de voltar a um soprar do Espírito Santo para reacender a chama da vontade de cumprir o ID, de viver em santidade e cumprir a vontade de Deus. Aleluia! Voltando ao rei Ezequias que nós lemos no início, nós sabemos que o rei Ezequias é um dos reis de Judá, ao lado do rei Josias, em cujo reinado Deus concedeu um reavivamento impressionante. Isso, na verdade, aconteceu em uma época em que o juízo de Deus havia sido comunicado ao povo através dos profetas Oséias e Isaías, e que se cumpriu através dos babilônios, poucas décadas depois da morte de Ezequias. Mas nós vemos que lá na primeira escritura, lá no Antigo Testamento, a palavra de Deus nos fala de um templo material, perecível. Mas na segunda escritura, os tempos atuais, nós temos um santuário humano, onde o Espírito Santo habita. O templo de Jerusalém, o antigo, e o nosso coração, o atual. E como estava o templo de Jerusalém quando o rei Ezequias começou a reinar? O templo estava imundo. O pai de Ezequias se chamava Acás, e ele foi um rei, como diz a palavra, um rei ímpio, idólatra e infiel. Aqui na palavra, no capítulo 28, no versículo 22, diz que no tempo da sua angústia, cometeu ainda maiores transgressões contra o Senhor, ele mesmo, o rei Acás. E ele abandonou o Senhor, ele profanou a casa do Senhor. E ele colocou um altar idólatra. Nós podemos ver aqui, no próximo versículo, ele ofereceu sacrifícios aos deuses de Damasco, que o feriram, e disse: visto que os deuses dos reis da Síria os ajudam, eu lhes oferecerei sacrifícios para que me ajudem a mim. E porém eles, então, foram a ruína e de todo Israel. Veja o que acontece quando nós colocamos um altar de idolatria no nosso templo. Ele ofereceu sacrifícios diabólicos na casa do Senhor, como eu acabei de ler. Ele destruiu completamente os utensílios que estavam na casa do Senhor. Nós podemos ver no próximo. Ajuntou a casa os utensílios da casa do Senhor, fê-los em pedaços e fechou as portas da casa do Senhor e fez para si altares em todos os cantos de Jerusalém. Ele fechou as portas do templo. Então, a partir dali, houve um período de muito sofrimento, um período sofrido. Subiu ao trono de Judá um rei que era mau. Mas a seguir veio Ezequias, seu filho, e aí sim, o trono teve novamente um rei que governou a nação segundo tudo quanto fizera Davi, o homem segundo o coração de Deus. Apesar de ele ter pouca idade, Ezequias revelou que ele já tinha a maturidade espiritual necessária para dar início a um reavivamento e reforma de todo Israel. Ao contrário do seu pai, Ezequias buscou ao Senhor de todo o coração, assim como fizera Davi, e promoveu um avivamento em seus dias como poucos na história bíblica. Havia, porém, a necessidade primária de realizar essa obra entre os sacerdotes e os levitas.
Como líderes espirituais da nação, eles precisavam assumir a sua própria culpa, a sua negligência e prontamente buscar santificar-se para reassumir seu sagrado ofício. Seu pai havia fechado as portas da casa do Senhor. A primeira coisa que Ezequias fez foi abrir as portas e repará-las. E esse foi no primeiro ano do seu reinado, no primeiro mês, logo de início. Quando ele viu que as coisas não iam bem, ele restabeleceu o seu altar. Isso nos diz: primeiro restabeleça seu altar de adoração a Deus. É de dentro para fora que as coisas vão começar a acontecer. E não houve atraso. Ele começou imediatamente. Assim nos fala a palavra. Ele compreendeu plenamente que para ter a presença e a bênção do Senhor naquele lugar, a obra deveria começar no santuário, pela purificação do templo. Então Ezequias reuniu todos os sacerdotes, diz a palavra, e também os levitas. Em seu grande discurso, ele reconheceu os pecados da nação. A confissão, como sempre, deve ficar em primeiro plano. E aqui nós lemos: porque nossos pais transgrediram e fizeram o que era mal perante os olhos do Senhor e o deixaram, e desviaram o rosto da morada do Senhor e voltaram as costas para ele. E por isso a ira do Senhor caiu sobre todos eles. Ele os convocou para que eles se santificassem e levassem toda aquela imundície para fora daquele lugar que era santo, que todos os ídolos, imundícies e pecados fossem imediatamente retirados daquele lugar. E então estava em seu coração fazer uma aliança com o Senhor. A palavra nos diz que isso foi feito em segredo. O discurso e o apelo encontraram então corações dispostos entre os servos de Deus. Os levitas se levantaram. As 3 principais famílias de Gerson, Coate e Merari estavam representadas. Depois ali havia famílias de Elisafã, 2 descendentes de Asaf, 2 de Emã, 2 de Jedutum. Eles se reuniram entre irmãos e então entraram na parte interna para purificá-la. Na parte interna do nosso templo começa a purificação. Eles não começaram do lado de fora, a partir do lado de dentro é que eles começaram a trabalhar. A adoração e as grandes ofertas voltaram ao templo. A adoração verdadeira foi restaurada e grandes ofertas foram trazidas. O rei e as altas autoridades disseram aos levitas que cantassem ao Senhor os cânticos compostos por Davi e pelo profeta Asaf. Ali nós vimos que eles cantavam cheios de alegria e depois se ajoelhavam e adoravam a Deus. E assim começou de novo o culto no templo do Senhor. Ezequias e todo o seu povo ficaram alegres com o que Deus estava fazendo por eles, pois tudo aconteceu muito depressa. Nós vimos que no começo a casa do Senhor estava imunda, profanada e toda cheia de ídolos. E foi tirado. E hoje eu pergunto: como vai o santuário do seu coração? Ele tem ódio, mágoas, espírito de vingança? Tem palavras torpes? Tem piadas indecentes? Tem um
coração uma morada, um templo manchado com programas imorais de televisão, ou com uma literatura condenada, ou com sentimentos que não agradam a Deus? Você, servo e serva do Senhor, que tem um chamado maravilhoso e se sente incapaz e despreparado, saiba que Deus separou você para uma obra talvez difícil, porém maravilhosa. Creia firmemente nas promessas dele e que neste dia o Senhor te fortaleça. Até porque Deus é soberano e por mais que eu e você nos esqueçamos, foi Ele que nos escolheu. E quando tudo ali estava profanado, Deus se retirou do templo. Nós vemos que em Isaías 6:3 que Deus é santo e Ele não habita na tenda da impiedade. E Ele não tolera e não brinca com o pecado. Moisés, para ouvir a voz de Deus, precisou descalçar as suas sandálias. Meus amados, com toda essa idolatria e profanação, o templo de Deus ficou vazio. As belas colunas, o ouro, a prata, o bronze, tudo estava lá. Mas a presença do Senhor não estava mais naquele lugar, naquele templo. Tudo que restou sem a presença de Deus foi apenas uma forma, uma aparência exterior. O que valia tudo aquilo sem a presença de Deus, e o mesmo vale para as nossas vidas. O que vale tudo lá fora, se a nossa vida espiritual está caindo, está parada? Será que vivemos do passado com epitáfios de cemitério? Aqui jaz um crente que já foi muito espiritual, que orava muito, que lia a palavra do Senhor, que vivia estudando a Bíblia e dava bom testemunho, que vivia em santidade, que amava a verdade. E agora, cinzas e nada mais. Quando Ezequias começou a reinar, a casa do Senhor, que estava totalmente profanada, com as portas fechadas, imunda, cheia de idolatria, abandonada, com as luzes apagadas e não queimava incenso e holocausto, começou a haver uma mudança. E o que Ezequias fez? Ele deu mais dinheiro ao povo? Ele deu mais comida? Mais soldados? Ele mandou melhorar a lavoura? Ele deu mais instrução ao povo? Não, nada disso adiantava. A doença era o pecado. O povo havia dado as costas para Deus. O remédio seria só um: levar o povo de volta a Deus. E o caminho foi purificar o templo. E ali Ezequias começou a convocar os levitas e sacerdotes para repararem a casa do Senhor, para abrirem as portas da casa do Senhor, para removerem toda a imundície, para lançar todo o lixo fora, purificar tudo com sangue. E todo o pecado foi retirado. E é isso que deve acontecer com cada um de nós. Nós devemos acertar nossa vida com Deus. E Deus novamente voltou àquele templo. O lugar de Deus no templo de Jerusalém já estava no passado ocupado com o pecado. E hoje, depois da limpeza que Ezequias ordenou, voltou a presença de Deus. O pecado foi removido e Deus naturalmente voltou ao seu legítimo lugar.
Se você remover tudo que não agrada a Deus da sua vida, o Espírito Santo de Deus voltará a brilhar em sua vida com o calor do céu, da santidade. E a alegria do Senhor voltou àquele templo. Eles ofereceram holocaustos, começaram com cânticos, adoravam ao Senhor. Houve ações de graças, e o Novo Testamento diz que eu e você somos o templo do Espírito Santo, e como templo do Espírito Santo nós devemos nos santificar, ou seja, separar de tudo aquilo que não agrada ao nosso Deus. E com a ajuda de Deus, aí sim, nós vamos manter nossos corações limpos, varridos, afastar todo o lixo que às vezes se acumula dentro dos nossos corações. E como eu e você servimos a um Deus vivo e verdadeiro, que é cheio de compaixão e misericórdia, nossos corações de pedra se transformarão em corações de carne para receber o Senhor. Nós somos templos do Espírito Santo, portanto, nós não podemos retirar a presença dele das nossas vidas. Mas tem vezes que permitimos que as coisas do mundo profanem nossas vidas. Por isso, hoje é dia de nós identificar qualquer área da nossa vida onde a presença e a vontade de Deus estão sendo deixadas de lado e estão sendo substituídas por práticas ímpias e idolatria. E devemos nos arrepender e buscar o perdão do Senhor, pois Ele está disposto a perdoar e restaurar nossa comunhão com Ele. Aleluia! Assim como Acás construiu altares pagãos, nós também temos que identificar em nossa vida e remover qualquer coisa que tenha se tornado um ídolo em nossa vida. Isso podem ser relacionamentos nocivos, vícios, ambições egoístas e outras coisas que nos afastam de Deus. E quando retirarmos isso, haverá uma restauração da adoração genuína a Deus. Devemos renovar nossa adoração a Deus, oferecer sacrifícios de louvor, de gratidão, de obediência, de fidelidade. Devemos buscar o Senhor todos os dias em oração, estudar a sua palavra e participar da comunhão com outros crentes. Não vamos negligenciar adorar a Deus. Qual foi o resultado daquele comportamento lá no tempo do rei Acás? A ira de Deus veio e aquilo tudo virou um desastre. A desobediência causou problemas, houve espada, cativeiro. Que isso não aconteça em nossas vidas, uma vez que eu e você somos templos do Espírito Santo. Não vamos negligenciar, usar nossos dons e o chamado que Ele nos deu para a sua glória somente. Nós somos honrados pelo Senhor sempre, meus queridos, quando nós permanecemos fiéis e tementes a Ele. E aí haverá avivamento, um novo surgirá em nossas vidas, e isso acontece pela graça de Deus, quando nos movemos para Ele. Não é que nós podemos organizar um avivamento, é tudo pela graça de Deus. Não há uma fórmula mágica para isso, mas nós temos que saber que nós precisamos nos render a Ele. O seu povo que se humilha perante o Senhor, Deus o ouvirá e responderá às suas orações. Saiba, meus queridos, que avivamento é uma dádiva de Deus. Às vezes é uma resposta de Deus às nossas orações, ao nosso clamor, à nossa adoração.
mas às vezes Deus derrama porque Ele quer. Então, meus queridos, vamos nos render a Deus, porque uma igreja debilitada não consegue alcançar almas para o Senhor. Uma igreja, um povo que se diverte com pecados astuciosos, tudo isso é para sua própria vergonha eterna. Lembrem-se, meus amados, que a nossa vida, o nosso exemplo deve apontar para Jesus Cristo, o modelo original perfeito para as nossas vidas. Assim como Ezequias não se contentou com os antepassados tementes a Deus, assim também nós, na apreciação dos nossos pais e mães espirituais, nós temos que permanecer olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. A lição que nós aprendemos aqui com Ezequias nessa história é que ninguém pode afrontar e zombar o Deus Todo-Poderoso e ficar impune. Veja que ali profanaram o templo e a presença de Deus foi embora. Mas quando Ezequias chegou, ele deu uma reviravolta em tudo. Ele limpou o templo do Senhor de dentro para fora. E é isso que ele ensina para nós. Aqui dentro precisa estar limpo, ser morada, ser casa, ser tabernáculo do Senhor, limpo, puro, santo. E a lição que nós aprendemos a partir daí, que Deus sempre ouve os sinceros de coração, os que confiam nele, mesmo diante do medo, da insegurança, mas que se mantêm obedientes, fiéis e buscam em todas as suas atitudes santidade e comunhão com Deus. Hoje é dia de meditarmos nessa palavra. Que Deus abençoe as nossas vidas e que possamos restaurar os nossos tempos para receber uma chuva de bênçãos e sentir a presença plena, manifesta, palpável do Senhor em nossas vidas. Deus abençoe você, em nome de Jesus.